Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu estou aqui para falar de um tema referente aos desequilíbrios, Roga, segundo Ayurveda. Então, esses desequilíbrios que podem se converter em enfermidades do corpo e da mente, eles estão relacionados a gente não conseguir sustentar a nossa energia, seja ela física ou psíquica, por meio de condições externas. Normalmente eu falo muito sobre yoga e os 8 passos do yoga aqui, né? Então a gente fala sobre as nossas condutas assertivas, externas, internas, prática de exercícios físicos, a realização de pranayamas, a gente se conectar profundamente com esse prana, conseguir se recarregar, se reenergizar por meio da respiração, e a realização dos aspectos da mente relacionados à interiorização, que seria a contenção dos sentidos, a nossa concentração, nossa prática de meditação e esse estado de correta contemplação. Pois bem, isso tudo é fundamental para que a gente consiga observar aquilo que está acontecendo. Muitas vezes a gente está tão imerso na nossa identidade, no nosso problema, que a gente não consegue nem parar para observar a nossa vida no aspecto externo. Então, muitas vezes a pessoa já está convivendo com um desequilíbrio, com algum tipo de enfermidade há algum tempo, mas essa enfermidade ela não está num alto grau de desenvolvimento. Ou seja, a pessoa sente um leve cansaço, ela sente algum sinal do corpo. Muitas vezes pode ser uma alteração na língua, pode ser olheiras, uma pele cansada sem viço, mas ela não identifica aquilo como o estágio inicial de um problema que está por vir se isso não for profundamente observado. Então eu recomendo a todos, qualquer tipo de sinal que o seu corpo lhe informar, por favor, comece a observar, comece a investigar o que está acontecendo de uma forma profunda. Vá ao médico, consulte um terapeuta. Se você sente que você está realizando práticas de exercício que estão extrapolando o seu limite, que você se sente mais cansado e mais fatigado depois de realizar uma prática, repense, procure um profissional da área. Então, o que eu tenho para dizer é, essa doença muitas vezes ela já estava instalada e em algumas circunstâncias o yoga consegue revelar essa doença. De que forma? Às vezes por forma de asanas, que são as posturas. Então a pessoa se dá conta que ela tem uma dor em um determinado local. Ela se dá conta que ela tem uma dor, por exemplo, nas escápulas. Mas aquela dor, na verdade, já estava instalada. O que os asanas fazem é revelar essa dor, revelar esse incômodo, esse desalinhamento em relação a uma área do corpo. Ou em questões mentais também. Então, a pessoa não consegue estabilizar, ficar 5 minutos com a mente em silêncio. Na verdade, isso é uma demonstração de que a mente dela não consegue parar essas oscilações, essas flutuações. Mas como isso não foi observado no momento anterior e ela nunca olhou de fato para isso, então ela consegue observar por meio dessa prática. Na verdade, essa prática só revela aquilo que sempre esteve. Então, o yoga, a um primeiro momento, vai fazer isso, vai revelar aquilo que estava secreto, escondido. E como isso vem à tona, muitas vezes a pessoa pode ficar um pouco desnorteada. Nossa, mas de repente eu comecei a fazer a prática e veio muita coisa à tona e brotou muita coisa e eu comecei a praticar as posturas e eu comecei a gerar emoções no meu corpo, no meu ser. Então isso tudo vem à tona, isso tudo brota. E eu acho que é muito importante que a gente não caia
no equívoco de falar que toda e absolutamente toda dor é psicoemocional. É muito importante que a gente tenha essa consciência que algumas dores, que alguns incômodos estão relacionados à vida física, à matéria, né? A questão do dia a dia do indivíduo. Então, uma pessoa que tem uma rotina laboral onde ela passa um longo período numa mesma postura e não corrige essa postura e essa postura permanece errada por um longo período, a tendência é que ela sim sinta algum tipo de incômodo, algum tipo de dor. Se a pessoa está num processo de um relacionamento que está totalmente desgastado ou que ela convive com pessoas no nível muito tóxico, é muito difícil que ela consiga manter uma estabilidade mental, que ela consiga sustentar a sua mente lúcida, tranquila, serena. Então, alguns fatores, obviamente, são externos. Alguns fatores, eles vão interferir diretamente na nossa saúde. Então, muitas vezes, essa meditação, essa autoanálise, ela é a porta de entrada para uma mudança significativa na nossa vida. O samadhi, esse estado de atenção plena, de correta contemplação, muitas vezes ele vai revelar aquilo tudo que não era tão revisto no dia a dia da pessoa, que muitas vezes estava no piloto automático. Então a pessoa se dá conta de que o potencial máximo de saúde dela não está sendo realizado. Então, o que fazer? Não existe uma resposta concreta para essa pergunta, no aspecto de que uma resposta vale para todas as pessoas. Cada pessoa é um universo, cada pessoa tem a sua vida, as suas rotinas laborais, a sua questão social, a sua questão com alimentação, com sono, e todos esses pilares vão influenciar diretamente em todos os níveis de saúde, seja física, mental, essa disposição, essa capacidade que a gente tem de acordar e se sentir bem, se sentir pleno e se sentir revigorado no nosso sono. Então, é como se eu falasse assim, tem uma pessoa que tem um problema de digestão e eu quisesse enquadrar essa pessoa em um perfil. Então essa pessoa tem um problema de digestão porque, segundo uma análise psicossomática, tem algo que ela não está digerindo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que simplesmente essa pessoa está fazendo uma quantidade de refeições absurda, que o corpo dela não está processando, que ela está fazendo um consumo muito equivocado de uma série de alimentos. E aí eu vou dar 2 exemplos que eu vivenciei do mesmo problema, que aparentemente poderiam ter soluções similares, mas as soluções eram totalmente distintas. Então, essas 2 pessoas, essas 2 pacientes, uma paciente e uma aluna, elas tinham problemas de digestão. Dentro do Ayurveda a gente vai chamar de Agni, de problema no fogo digestivo. Então, esse Agni é esse fogo digestivo. Então, quando a gente não tem esse fogo digestivo, grande parte da nossa vitalidade começa a ficar comprometida. Então, quando a gente tem essa vitalidade comprometida, naturalmente a gente tem uma baixa de serotonina e de outros hormônios que fazem a gente se sentir vigoroso, vigorosa. E naturalmente a gente começa a se sentir letárgico, apático, sem muita vontade de levantar da cama, com uma energia um tanto quanto depressiva. No Yoga, no Ayurveda, a gente vai chamar de rajas, mas a gente pode compreender como uma energia mais down, uma energia que a pessoa fica um pouco estagnada, uma energia que as coisas não fluem. Então tinham essas 2 pessoas. A primeira pessoa, uma pessoa um pouco mais de idade, e é uma pessoa que, por conta dessas questões da pandemia, ela ficou muito tempo reclusa, muito tempo sem ver pessoas, consequentemente parou todas as suas atividades físicas durante esse período e começou a fazer compensações para o bem-estar pessoal, de consumir uma quantidade enorme de alimentos de confeitaria. Então essa pessoa gostava muito de diversos alimentos de confeitaria, entre pães, bolos, tortas, e começou a fazer um consumo excessivo disso.
Então eu presenciei isso no curso que eu estou encerrando de Ayurveda, que é um laboratório de práticas, e eu vi que essa pessoa ela não tinha mais controle alimentar, por mais que fosse uma pessoa magra, uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de problema com peso, a pessoa tinha uma compulsão muito grande para um alimento que não era tão benéfico. Então foi realizada uma dieta com essa pessoa. Essa pessoa começou a cortar integralmente qualquer tipo de farinha da vida dela. E no período de 30 dias, essa pessoa teve uma oscilação no seu humor. Essa pessoa foi se sentindo mais disposta, mais alegre, mais cheia de vida. A pele dessa pessoa visivelmente melhorou. A língua dessa pessoa, que é um sinal muito evidente de saúde, quando você tem uma língua com uma aparência saudável, também melhorou. E essa pessoa ela conseguiu colher um benefício daquilo que ela mudou na sua rotina diária, que a princípio estava relacionado com um torpor, com uma letargia, com uma aparente tristeza, que ela não conseguia entender muito bem por que surgia, mas tinha uma relação direta com os seus hábitos, com a sua vida diária, com o seu dia a dia. Então esse é um caso. A pessoa tinha esse torpor, tinha esse desânimo na vida e tinha, consequentemente, também esse problema de digestão. A segunda pessoa que eu vou falar, ela tem a mesma questão. Ela tem esse problema de digestão, uma pessoa um pouco mais nova. Ela tinha esse problema de digestão. Ela tinha esse torpor, aquilo que é uma leve depressão, que assim faz você não ficar com tanta vontade de levantar da cama. E uma pessoa mais nova estava com vários indícios de acne também por todo o rosto, mostrando que claramente a pessoa não estava com uma qualidade digestiva. E essa pessoa fazia tudo 100% certo, no aspecto de alimentação, no aspecto de sono. Essa pessoa ia dormir cedo, acordava cedo, praticava yoga quase todos os dias da semana. Essa pessoa praticamente só comia orgânicos, uma pessoa que já não consumia carne, quase não consumia fritura. Entretanto, era uma pessoa que ela estava com um relacionamento amoroso, conjugal, muito complexo. E ela não conseguia resolver isso, porque na verdade ia além da resolução, da escolha pessoal, né? Envolvia a outra parte conseguir se estabilizar, ficar serena, né? E isso não se dava no relacionamento. Então, essa pessoa, mesmo fazendo tudo absolutamente certo, ela tinha essa questão digestiva. Então, foram recomendadas várias ervas, né? Não vou entrar nos mínimos detalhes dentro do Ayurveda. Foram recomendadas dietas também, dietas que a gente faz para desintoxicar o corpo. E essa pessoa teve uma melhora relativa, mas o problema continuou se estendendo por alguns meses. Quando a pessoa tomou uma decisão definitiva na vida dela em relação ao relacionamento, que não era muito saudável, então em 2 semanas essa pessoa obteve uma melhora significativa que ela não havia tendo com um tratamento muito completo, né, em todos os níveis. Então ela foi avaliada em todos os níveis, foi mudada a rotina dela, que já era uma rotina relativamente saudável, e não apresentou uma melhora significativa. Entretanto, quando a raiz do problema foi arrancada, essa melhora se deu de fato. Então, são 2 pessoas que aparentemente têm o mesmo problema, né? Concordam comigo? Problema de digestão, claramente visível, e um problema de torpor, de letargia, de um certo nível de depressão. Não é uma depressão profunda, mas é aquele desânimo da vida. Não sei se vocês já sentiram isso, se vocês têm algum nome específico para isso. Dentro da Ayurveda a gente chama de energia tamásica. Então a pessoa entrou em tamas. Se vocês tiverem algum nome para isso, por favor, coloquem essa definição. Eu estou tentando encontrar uma tradução para essa energia tamásica. Então é esse torpor, a pessoa fica num estado meio depressivo, meio sem muita vontade de nada, meio sem sentido na vida.
E isso tudo pode estar relacionado ao externo, como a gente viu no caso 1, que eram relações de condutas diárias, de como a pessoa estava levando a sua vida no dia a dia, que consequentemente fez com que gerasse um desequilíbrio na mente. E questões relacionadas ao social, no outro caso, que aparentemente quando a gente olha os dois casos pode ser o mesmo caso, aparentemente, mas que quando a gente faz uma investigação mais profunda são questões completamente distintas com sintomas iguais. Então, essa segunda pessoa, quando ela consegue resolver o problema, que é um problema relacionado ao externo, ela consegue então resolver consequentemente o seu problema de saúde. No caso, um problema que a gente pode dizer que foi psicossomatizado. Então, a pessoa tinha um ambiente tóxico, tinha uma relação tóxica e ela consegue resolver esse problema cortando essa ligação que gerava um envenenamento da sua mente e do seu ser. E o outro caso, uma pessoa que não conseguia ver relação nenhuma com o externo, que atribuía a uma relação puramente da mente. Eu tô deprimida, tô mal, tô chateada, mas não tem nenhum motivo, e conseguiu reverter o seu problema com a questão da alimentação. Aparentemente o mesmo problema, aparentemente a mesma energia estagnada, né? Quando você conversa com as duas pessoas, elas falam sobre os mesmos sintomas, entretanto, as soluções são completamente distintas, né? Porque cada um tem a sua solução pessoal e particular, cada um tem a sua verdade daquilo que precisa ser modificado. O que um terapeuta, o que um professor de yoga pode estar fazendo é dar uma assistência para que isso que não está tão claro seja revelado. Mas as particularidades de cada um, elas não podem ser colocadas de uma forma que existe uma cura absoluta conforme é apresentado o sintoma. Isso é muito importante da gente ter uma tomada de consciência. E conforme a gente vai meditando, conforme a gente vai se aprofundando no yoga, aos poucos a gente vai tendo essa tomada de consciência, e principalmente quando a gente vai se afastando um pouco de tudo aquilo que a gente está muito envolvido, seja a nossa rotina diária, que às vezes a gente não consegue enxergar o quanto aquilo não é benéfico, né, a longo prazo, porque como eu disse no início do vídeo, tudo é a longo prazo. Então, não é um dia de relacionamento tóxico que vai te adoecer, assim como não é um dia de alimentação de confeitaria que vai te adoecer. É a soma de tudo isso ao longo de um período na sua vida que vai gerar esse karma, né? Então, tudo é karma. Karma é ação, na verdade, né? Então, os alimentos têm karma, os alimentos têm uma ação, pode ser benéfica, pode ser maléfica. As relações que a gente cultiva à nossa volta, elas têm karmas, podem ser benéficos, podem ser maléficos. Conforme a gente vai não tendo uma visão tão clara de como isso se dá a longo prazo, isso vai então permeando a nossa vida. Então tem um dia que a gente sente que a nossa energia não está tão boa, tem um outro dia que a gente sente que as coisas não estão se ajustando tanto na nossa vida, não há um equilíbrio, e com o passar desse longo período, a gente vê que a gente adoeceu. Pode acontecer qualquer um, ninguém está livre disso. A doença muitas vezes é um caminho para que a gente consiga se conectar mais profundamente com aquilo que a gente precisa harmonizar na nossa vida. Mas se a gente pode criar um atalho, é sempre melhor, não é mesmo? Quando a gente pode criar um atalho, então, e a gente pode, conforme a gente vai se conectando com o nosso ser, com o autoconhecimento, com as práticas de yoga, com as práticas de conexão profunda com o nosso corpo, a gente vai então conseguindo revelar todas as soluções, e as soluções são muito particulares e estão dentro de cada um. Eu trouxe esses dois exemplos porque para mim foi muito rico,
durante esse ano, é poder ter contato com essas pessoas que aparentemente tinham o mesmo problema, e quando a gente vai a fundo são soluções tão diferentes, tão distintas, não é? E eu acredito que todo mundo tem a sua solução dentro de si, que uma terapia, que um processo que a gente vai gerar autoconhecimento com o Ayurveda, com o Yoga, vai ajudar a revelar tudo aquilo que fundamentalmente a gente já sabe que a gente precisa reorganizar, reavaliar, olhar com carinho para a nossa vida. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se você acredita que ele pode beneficiar alguma pessoa à sua volta, dê um like, compartilhe. Gratidão pela sua escuta. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado, iluminado, cheio de saúde e paz, que a gente possa verdadeiramente levar benefício para todas as pessoas à nossa volta. Namastê.